conhecer todas as eras de Star Wars. Pois é, toda saga tem começo, meio e fim, e a história dessa galáxia muito distante abrange milhares de anos com 9 eras definidas dentro de uma linha do tempo, organizando e contextualizando toda a mitologia de Star Wars. Sendo assim, vem comigo porque hoje iremos explorar essa linha do tempo épica. Bom, a galáxia de Star Wars é muito antiga e sua história é bastante extensa. Há muitos acontecimentos que ocorreram milênios de anos antes dos eventos da saga Skywalker se desenrolarem, como por exemplo, o nascimento da Ordem Jedi e da Ordem Sith, assim como as famosas Guerras Mandalorianas e as antigas Guerras Sith. Por conta disso, os períodos históricos foram se dividindo em eras, cada uma com suas características que as marcavam na linha do tempo como únicas. E a gente vai começar pela mais antiga delas, que é o Alvorecer do Jedi. Essa era foi onde a Ordem Jedi finalmente nasceu como Guardiões da Paz após o primeiro Jedi tê-la fundada no planeta misterioso de Ahch-To, lar do primeiro Templo Jedi lá atrás em 25.000 ABY. Muitos milênios depois, foi justamente para lá que Luke Skywalker foi para se exilar após sentir que havia falhado com seu sobrinho Ben Solo. Inclusive, havia um mosaico do primeiro Jedi gravado no templo em Ahch-To, como uma forma de homenagear o fundador da Ordem Jedi. 5 anos após o nascimento dela, nosso querido droide Professor Huyang foi construído para ensinar as futuras gerações de Jedi que iam surgindo. Essa era ainda não foi devidamente explorada, mas sabemos que James Mangold, diretor de filmes como Logan de 2017 e Indiana Jones de 2023, irá dirigir um filme sobre a origem dos Jedi, provavelmente contando a história do primeiro Jedi, conforme foi divulgado na Star Wars Celebration de 2023. O que nos leva agora para a Velha República. No respaldo da Era Antiga do Alvorecer do Jedi, a Era da Velha República surge como um nascimento da República Galáctica por volta de 25.000 anos antes da Batalha de Yavin. A Era da Velha República não só é a maior era de Star Wars, como também é a era onde os Sith nasceram, assim como os seus impérios, e também é onde eles travaram centenas de batalhas contra os Jedi ao longo de milênios. É o período do auge de guerras lendárias que foram travadas por mais de 20.000 anos, como a Guerra do Hiperespaço, o primeiro conflito entre a República e os Sith, a Grande Guerra Sith, as Guerras Mandalorianas travadas entre os lendários filhos de Mandalor e os Jedi, além das diversas guerras causadas entre os Sith e os Jedi. Foi um período brutal e épico, que chegou ao fim quando a guerra entre os Jedi e os Sith terminou 1032 ABY, com o Exército da Luz derrotando a Irmandade da Escuridão, causando assim a aparente extinção dos Sith. Com isso, acreditava-se que os Sith finalmente haviam sido derrotados de uma vez por todas, fazendo com que os Jedi e a República entrassem em uma era de ouro jamais vista antes e começassem a reconstruir milhares de planetas na galáxia após milênios de conflitos intermináveis. Porém, os Sith não haviam sido extintos, um deles havia sobrevivido. Seu nome era Darth Bane, que criou a infame regra de 2, onde só poderia haver 2 Sith por vez, e assim esse grupo decidiu crescer nas sombras, com os Sith prosperando em segredo por séculos, até o momento que sua vingança chegasse e eles dessem o golpe fatal na República e nos Jedi, concretizando a tão esperada vingança dos Sith. E se você quiser continuar desbravando a galáxia de Star Wars e descobrindo mais curiosidades como essa, se inscreva no canal, porque isso também ajuda a mais fãs de Star Wars terem acesso a esse tipo de vídeo. O que nos leva à Alta República, que é conhecida também como a Era do Progresso, iniciada cerca de 500 anos antes da Batalha de Yavin, coincidentemente também 500 anos após a queda do Sith e o fim da Velha República. Essa era uma era de ouro, onde os Jedi, agora desempenhando melhor sua função de Guardiões da Paz ao invés de soldados e guerreiros, estão explorando fronteiras remotas pela galáxia, descobrindo os segredos da Força para se conectar mais profundamente e intimamente a ela. Enquanto isso, a República Galáctica reformada após a Velha República também se expande, inspirando as grandes obras da chanceler Lina So para unir a galáxia e trazer mais oportunidades e igualdades para todo mundo, incluindo os mundos da Orla Exterior. Porém, na ausência dos Lord Sith, outros inimigos surgem para tentar derrubar a Ordem Jedi, como o Caminho da Mão Aberta, que era um culto extremista que acreditava que ninguém deveria utilizar a força e queria libertá-la do controle da galáxia. Também existiam
surgiam os temíveis Dengir, plantas sencientes que queriam devorar a população da galáxia e fazer colheitas usando o lado sombrio, e claro, os perigosos e caóticos Nihil, saqueadores espaciais liderados por Mark-In-Ho, o olho dos Nihil, que queria colocar a República e os Jedi a seus pés, começando uma guerra contra eles em 232 ABY. Ainda não sabemos como foi o fim desse conflito, mas em breve teremos mais uma história da Alta República sendo contada na série The Acolyte, que se passará nos dias finais da Alta República, ambientada cerca de 132 anos antes da Batalha de Yavin, onde os poderes emergentes do lado sombrio surgirão contra os Jedi. Vamos agora para a Era da Queda dos Jedi. Em 100 anos antes da Batalha de Yavin, a Era da Alta República se encerra e começa a precária Era da Queda dos Jedi, um período onde a Ordem Jedi se afundava em burocracia, arrogância, soberba e hipocrisia, ficando cegos para as ameaças do lado sombrio da força. Os Jedi começaram a atuar mais como agentes da República ao invés de protetores e guardiões da paz, servindo aos interesses do governo galáctico e seus senadores ao invés de ajudar os necessitados e aqueles que precisavam de proteção dos Guardiões da Luz. Os filmes da saga começam cronologicamente nesse período, com a trilogia prequel e The Clone Wars fazendo parte dessa era. A República Galáctica, outrora um governo focado em trazer igualdade e oportunidade para todos, agora estava afundada em ganância, corrupção e esquemas de desvio de verbas, com os senadores servindo única e exclusivamente aos próprios interesses e não demonstrando nenhum grau de empatia, até mesmo para com o povo do sistema que representavam no Senado Galáctico. As coisas começam realmente a piorar quando os Jedi descobrem que os Sith não haviam sido extintos, quando Darth Sidious, também conhecido como Chief Palpatine, começou a girar as engrenagens para executar seu plano contra os Jedi e a República. Começava assim a vingança dos Sith, após 1000 anos de espera. As guerras clônicas foram a parte final do plano, com os Jedi assumindo postos de generais contra os separatistas e a República se afundando em dívidas e desigualdade, se tornando mais autoritária enquanto a galáxia mergulhava em uma escuridão e caos. Em 19 ABY, com a virada do escolhido Anakin Skywalker para o lado sombrio, se tornando Darth Vader, e a execução da Ordem 66, fazendo com que quase todos os Jedi fossem mortos pela galáxia, com a República sendo transformada no Império Galáctico sob o comando do Imperador Palpatine. Enfim, a vingança do Sith foi executada e assim nascia o Império Galáctico para oprimir a galáxia com sua mão de ferro, o que nos leva ao reinado do Império. Com o Império Galáctico surgindo no lugar da República, que existia há mais de 20.000 anos, o caos, a opressão e a desigualdade cresciam em ritmo alarmante, com o Imperador Palpatine governando a galáxia através do medo. Os Jedi haviam perdido e os poucos que tinham sobrevivido, no respaldo do nascimento do Império, foram obrigados a se esconderem, já que agora eles seriam caçados pelos temíveis Inquisidores. Essa foi uma era de trevas, de desesperança reinando pela galáxia. Nesse período, pequenas células rebeldes foram surgindo para tentar lutar contra a opressão do Império, como vimos em Endor e Star Wars Rebels. Dois grupos que se destacaram nesse período foram o Grupo Extremista de Sal Guerreira e o Caminho Oculto, uma rede secreta dedicada a proteger indivíduos sensitivos à força do Império. Porém, muitos desses pequenos grupos começaram a unir forças e recursos, vendo que tinham chances de lutar contra o Império se trabalhassem juntos, e assim nasceu a tão famosa Aliança Rebelde. Com o nascimento da Aliança Rebelde, muitos mundos e sistemas começavam a se aliar à sua causa, lutando contra o Império e sua opressão. Começava assim a Era da Rebelião, onde a trilogia clássica se situa na linha do tempo. A rebelião começa com ataques menores, escalando cada vez mais, até que na Batalha de Scarif eles conseguem roubar os planos da super-arma do Império, conhecida como a Estrela da Morte, e decidem destruí-la na famosa Batalha de Yavin, o marco zero da saga, conhecido também como Zero ABY. Com um golpe fatal e moral no até então invencível Império Galáctico, a rebelião ganha forças inimagináveis e começa uma guerra civil aberta contra o regime autoritário. Em 4 DBY, durante a Batalha de Endor, a segunda Estrela da Morte é destruída, enquanto Darth Vader, voltando a ser Anakin Skywalker, mata o Imperador Palpatine, o jogando no reator da super-arma para salvar seu filho, Luke Skywalker, dando assim mais um golpe extremamente fatal no Império. Um ano depois, em 5 DBY, o Império e seus remanescentes foram derrotados de uma vez por todas na Batalha de Jakku, e a nova República surgia soberana como um novo governo galáctico, enquanto um punhado de almirantes e oficiais imperiais iam rumo às regiões desconhecidas para reformular o novo Império e, a partir de lá, a Primeira Ordem. Com o fim do Império
Império, a Era da Nova República surge, com a Mon Mothma como a chanceler do novo governo, e o Senado Galáctico é reformulado com novos mundos e sistemas se aliando à Nova República. O novo governo tem como grande desafio reconstruir e unificar novamente a galáxia após tantos anos de opressão do Império, e uma era de frágil paz e calmaria, já que ainda existiam muitos remanescentes imperiais operando pela galáxia e simpatizantes do antigo regime infiltrados dentro da Nova República, desviando recursos para seus fins próprios. Alguns antigos imperiais de mais alto escalão estavam agindo nesse período na forma do Conselho das Sombras, minando a Nova República com esses pequenos atos de dentro para fora. Eles também apostavam suas fichas no retorno do exilado Grão-Almirante Thrawn como o herdeiro do Império, acreditando que com a volta dele a Nova República seria destruída de uma vez por todas e o Império ascenderia ao poder novamente. Por volta de 9 DBY, ele finalmente consegue retornar à galáxia com os esforços de Morgan Elsbeth, Baylan Skoll e Shin Hati, além, é claro, da ajuda não intencional de Sabine Wren. E o novo filme de The Mandalorian e Grogu irá se passar nessa era aqui, assim como o filme dirigido por Dave Filoni, que retratará a guerra final sobre os remanescentes imperiais liderados pelo Grão-Almirante Thrawn, fechando assim o Mandoverso. Com a Nova República cometendo os mesmos erros que sua antecessora, a antiga República Galáctica, muito espaço é aberto para senadores e grupos extremistas surgirem apoiando publicamente a Primeira Ordem, um governo liderado pelo supremo líder Snoke, que possuía sede nas regiões desconhecidas. Começava então a Era da Ascensão da Primeira Ordem, onde a trilogia sequel se situa na linha do tempo, com a Nova República não tratando a crescente ameaça da Primeira Ordem com a devida atenção. Leia Organa decide abandonar o Senado e cria seu próprio grupo militar à parte do governo, a Resistência, para combater a Primeira Ordem, que crescia a ritmo alarmante, devastando diversos mundos e ganhando espaço na galáxia. O golpe derradeiro vem em 34 DBY, quando o regime autoritário utiliza a super arma Base Starkiller para destruir o sistema Hosnian, sede da Nova República, fazendo com que todos os planetas do sistema fossem obliterados. Nisso, a Resistência começa uma guerra civil contra a Primeira Ordem, conseguindo destruir a Base Starkiller no processo. O fim da guerra vem um ano depois, em 35 DBY, quando Rey, aprendiz de Luke Skywalker e neta do Imperador Palpatine, o enfrenta. Palpatine havia ressuscitado e estava controlando Snoke e a Primeira Ordem esse tempo todo, e decide então revelar-se para a galáxia, avisando sobre a Ordem Final, o golpe supremo contra qualquer resistência e rebelião que fosse oposta a seu regime, algo que afogaria a galáxia em uma escuridão eterna. Porém, Rey e a Resistência conseguem destruir Palpatine de uma vez por todas na Batalha de Exegol, e uma revolta contra a Primeira Ordem surge por toda a galáxia, trazendo a paz novamente. E antes da gente ir para a última era de Star Wars, eu tenho um recadinho muito legal para você que ama Star Wars e quer conhecer os melhores produtos e promoções da Amazon. Eu tenho uma página no site deles, onde eu separei os melhores produtos e ofertas, tudo organizado por categoria. E a cada compra sua no site, uma pequena porcentagem do valor fica com a gente, o que ajuda demais com os custos aqui do canal e possibilita que a gente consiga continuar trazendo vídeos como esse para você. Então dá um pulinho lá, tô deixando o link na descrição, que tem muita coisa legal e qualquer compra sua vai ajudar demais a gente. Por fim, temos a Era da Nova Ordem Jedi. Exatamente 15 anos após a Batalha de Exegol, a galáxia desfruta de um período de paz e estabilidade novamente, enquanto a Nova Ordem Jedi da mestre Rey Skywalker está em crescimento. Na Star Wars Celebration de 2023, foi anunciado que um novo filme da mestre Rey e sua Nova Ordem Jedi está em produção, ambientado exatamente nesse período, 15 anos após a queda de Palpatine e a Primeira Ordem, passando-se então em 50 DBY, onde acompanharemos a Rey em sua jornada como mestre Jedi enquanto cria sua nova Ordem Jedi. O filme será dirigido por Charmin Obaid Chinoy, diretora de Ms. Marvel e vencedora do Oscar 2 vezes. E isso conclui a nossa lista das eras de Star Wars. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre outras listas como essa, ou então descobrir quem foi o primeiro Jedi em Star Wars. Tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.